amiguinhos do YouTube! Gente, esse vídeo mais um desabafo aqui no meu canal do YouTube. Hoje vamos falar de seleção brasileira e de Grêmio. Aproveita para tu já desabafar aqui nos comentários também, conta o que tu tá achando dessa nova seleção 2025 e sobre o nosso Grêmio também, né? Porque a gente pediu uma seleção e ganhamos, na verdade, no Grêmio. Só que é a seleção de 2025 do Dorival Júnior. Lembrando que esse vídeo é patrocinado pela Alfa, patrocinadora master do Grêmio e parceira da Izinha. Eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês se cadastrarem lá na Alfa, porque mesmo que a gente fique triste que nosso time perdeu, se a gente apostar lá, a gente sempre tem free bet. Então fica ligado nas redes sociais da Alfa, nas minhas redes sociais e lá no site, que vocês não têm nada a perder, tá bom? Lembrando que apostas esportivas apenas para maiores de 18 anos, então joguem com responsabilidade, tá bom? Vamos pro vídeo então. Sobre o Grêmio, gente, tô aqui com a minha colinha, temos novidades essa semana pro nosso tricolor, tá? Essa semana começa o Campeonato Brasileiro, vamos ter vários vídeos aqui no YouTube sobre bastidores do pré-jogo, eu quero fazer vlogs do jogo na horizontal pra vocês também. Então comenta aqui se vocês querem, eu tô bem ansiosa pra trazer, bem animada. Espero muito que vocês gostem. Essa semana tivemos várias notícias, tivemos jogo-treino, a gente teve rumores de transferência, a gente teve novos jogadores no elenco também, a lesão de outros jogadores, infelizmente, e também tivemos as preparações pro Campeonato Brasileiro 2025. Já comenta aqui embaixo qual dessas notícias mais chamou a tua atenção e não esqueça de deixar um like pra mim e se inscrever aqui no canal, que eu tô voltando cada vez mais forte aqui pro YouTube pra vocês, com notícias do nosso tricolor, do nosso Brasil e do futebol pelo mundo, tá bom? O Grêmio enfrentou num jogo treino o time do Azures do Paraná, ganhando de 3-0, com gols de João Pedro, Jardiel e Arezzo. Gente, eu fico me perguntando, o Jardiel aparece tanto nesses treinos, nesses jogos-treinos, e não aparece nos jogos por quê? Tudo bem que nós temos o Bright White, nós temos o Arezzo, mas por que não colocou o guri pra jogar quando a gente estava ganhando de 4-5-0 do Caxias em casa? Eu acho que isso faltou muito, testar esses novos jogadores que na Copinha apareceram tanto e que em jogos e em treinos aparecem, em treinos aparecem tanto também. Então já vem aqui o meu questionamento ao nosso querido Gustavo Quinteiros, o porquê o Jardiel não aparece nunca pra jogar no time principal. Esse jogo-treino serviu como um teste final, um treino final pro nosso Brasileirão que começa agora dia 29 de março contra o Atlético Mineiro, galera. A gente vai falar sobre isso também, tá? O Grêmio estreia contra o Atlético Mineiro lá na Arena às 6h30 do sábado, dia 29 de março. A venda de ingressos já tá aberta pra quem é sócio tricolor e pra quem ainda não é sócio, a venda abre quinta-feira a partir das 14 horas. Até o momento já foram vendidos 1.374 ingressos pro jogo de sábado. E eu acredito que esse jogo não vai ser um jogo tão cheio, apesar de ser no sábado, de ser um bom horário. Eu acho que o torcedor ainda tá muito magoado com os jogos que o Grêmio mostrou, né, com as partidas mostradas e com o futebol mostrado pelo Grêmio nos jogos contra o Juventude, contra o Internacional também, nas duas finais. Então acho que o gremista tá um pouco abalado e o jogo de ontem contra a seleção também não ajudou em nada. A gente não tá nada animado pra assistir e apreciar o futebol. A gente tá cagada, a gente tá com medo mesmo, gente. E falando então sobre o Campeonato Brasileiro que já tá começando, a gente tem que falar primeiramente sobre Martin Braithwaite, que teve uma lesão, né, e não está mais aqui no Brasil. Ele foi pra Europa tratar essa lesão com um médico que ele já tratava. E eu particularmente acho isso certíssimo, porque eu sou uma pessoa que eu abomino o departamento médico do Grêmio, porque os jogadores parecem que entram num buraco negro e não conseguem sair mais lá de dentro. Então o Bright White é um cara que a gente precisa muito. Na minha sincera opinião também, o que a gente mais precisa no time, porque além dele ser um ótimo jogador, ele pensa muito e ele é um ótimo líder dentro de campo. Então acho que a gente precisa demais dele e a gente vai ficar pelo menos um mês sem o nosso querido Bright White. Mas se tudo der certo, em um mês ele volta e tudo vai ficar bem. Em nome de Jesus. Amém. E com a saída do Bright White, tem novas chances para Matias Arezzo. O Arezzo, eu acho ele um bom jogador, mas eu acho ele um jogador tímido. Então eu acho que ele tem muito para mostrar também. Eu acho que iniciar já o Campeonato Brasileiro, que é um campeonato tão difícil, eu acho que vai ser uma boa prova de fogo para ele. E eu espero muito que ele faça muitos gols, que nos ajude bastante nesse tempo sem Bright White. E quando o Bright White estiver também, e por algum motivo precisar ser substituído, o Arezzo faça o seu trabalho muito bem feito. E a pergunta é, será que nesse início de Brasileirão, Arezzo toma a titularidade de Bright White? Eu acho difícil, mas se fizer 5 gols por jogo, eu não me importo de deixar o Brightinho no banco ali. Tivemos também negociações com fornecedores de materiais esportivos. Saiu uma notícia de que o Grêmio teve
11 fornecedores interessados, né, pra estampar e pra patrocinar a camisa do Tricolor, porque em dezembro desse ano acaba o nosso contrato com a Umbro. E dessas 11, 7 foram rejeitadas e o Grêmio está em negociação, em conversa com 4 delas. São elas Nike, New Balance, Mizuno e a própria Umbro. A Nike já apresentou a proposta e pode ser a nova fornecedora a partir de 2026 do nosso Tricolor. E aí, gente, vocês acham que a gente deve ir para Nike, que a gente deve dar uma chance para New Balance ou para Mizuno, ou continuar com a nossa querida Umbro? Comenta aqui embaixo que eu quero saber de vocês também. Na minha opinião, já deu de Umbro. Eu acho que a gente precisa de uma renovação. O time inteiro está em renovação, né? E eu acho que uma renovação também no fornecedor dos materiais esportivos seria incrível e eu não me importaria nem um pouco de ter camisetas da Nike ou da New Balance, por exemplo, com os uniformes do Grêmio. Comenta aqui que eu quero saber de vocês também. Agora vamos falar sobre alguns rumores de transferência. Nosso querido Franco Cristaldo, nosso 10, que some nos momentos importantes, estaria na mira do nosso querido Galo, nosso próximo e primeiro adversário no Campeonato Brasileiro. O Galo demonstrou interesses no meia e o Grêmio já disse que o valor para negociação é 45,7 milhões de reais. A diretoria já disse que não descarta a venda do meia, mas ele é uma peça fundamental para o esquema de jogo do nosso querido Gustavo Quinteiros. Então ainda é um rumor, ainda, né, tão em conversa, em negociação. Então eu acho que não vai ser uma coisa simples, uma coisa rápida. E eu quero saber de vocês, vocês acham que o Cristaldo deve ir ou deve ficar? E se ele for, quem vai ser o substituto para ele? Eu acho que se for, temos já um substituto, sim. Acredito que Miguel Gonçalves na meia, o Miguel Gonçalves de meia, seria o substituto perfeito e de imediato pro Cristaldo, mas a gente precisaria de outro para ficar também, né, de suplente, de reserva do Monsalve, caso isso aconteça. Tá bom? Comenta aqui o que vocês acham sobre isso também, quero saber de vocês. Com essa pausa da data FIFA, o Quinteiros ele reforçou os treinos com o Grêmio. Apesar da folga pós perda do Campeonato Gaúcho, Quinteiros, quando voltou aos treinamentos, por conta da data FIFA, ele aproveitou para intensificar esses treinos. Além do jogo treino que a gente teve essa semana também. Como eu falei pra vocês, o Grêmio estreia nesse sábado, 29 de março, às 18h30, lá na Arena contra o Atlético Mineiro. E eu quero saber de vocês. Vocês acham que o time tá pronto para começar o Brasileiro? Vocês acham que a gente vem bem pra esse Brasileiro? Ou vocês acham que apenas conquistar os 45 pontos já tá bom? Quero saber de vocês também. E me conta aqui embaixo qual a escalação perfeita pro jogo de sábado. Durante a semana eu ainda venho falar sobre o Grêmio no sábado contra o Galo. E eu quero saber de vocês. Comentem aqui qual é a escalação perfeita pra gente fazer um vídeo sobre a escalação perfeita pro jogo de sábado e nossa estreia no Brasileirão. Tá bom? Lembrando vocês que esse vídeo é patrocinado pela Alfa, patrocinadora master do Grêmio e parceira da Izinha. E eu vou deixar um link aqui embaixo pra vocês se cadastrarem e já fazerem suas apostas pro início do Campeonato Brasileiro, tá bom? Assim que o Brasileirão começar, eu quero trazer pra vocês também vídeos sobre o Cartola, que eu gosto muito de jogar, e eu quero saber se vocês querem vídeo sobre o Cartola aqui embaixo. Eu sou péssima no Cartola, eu sou muito clubista, tá? Eu coloco muitos jogadores do Grêmio, mesmo sabendo a situação que a gente se encontra. Mas eu quero muito saber pra gente se divertir aqui também, não falar só sobre coisa ruim, né? Esse foi o vídeo, espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, não se esqueçam de clicar no like aqui embaixo pra mim, se inscrever aqui no canal, que eu quero trazer muitos vídeos sobre futebol pra vocês. E, como eu falei, não se esqueçam de comentar aqui também ideias de vídeo que vocês querem ver e a opinião de vocês sobre a seleção brasileira e sobre a nossa seleção do Grêmio. É isso, um beijo e tchau!